galerinha, hoje é o nosso quarto e último dia da Escola Bíblica de Férias. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido bastante. E como sempre fazemos no início, vamos fazer uma oração. Então, cruzem as mãozinhas e fechem os olhinhos para orar. Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vim orar. Deus, muito obrigada pelo pão de cada dia e abençoa cada irmão da igreja. Amém. Lá no princípio, Deus tudo criou e fez pra sua glória e seu louvor. Foi quando então o pecado nos separou, desconectou. Jesus então por mim, homem se fez, trazendo acesso a Deus sim outra vez, provando na cruz o seu amor. Reconectou. Juntinho dele então quero viver, guardar sua palavra e obedecer, amando-o de todo o meu coração. Super conexão, super conexão, super conexão, super conexão. Olá, amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história de um homem que teve a sua vida mudada completamente. É uma pessoa que teve a vida mudada, transformada por Deus. Mas antes de contar a história desse homem, a gente vai fazer um desafio. Eu quero propor um desafio bem legal, é o desafio da água. Então aqui eu tenho uma vasilha com água, eu tenho uma pedra, uma esponja dessas de louça que a mamãe usa, né, para lavar louça, para limpar, e um pedaço de papel toalha. Eu enrolei ele bem enroladinho. O que será que acontece com esses três objetos se colocarmos dentro da água? Vamos ver? A pedra, a esponja e o papel. Vamos começar com o papel. O papel, ele reteve a água, olha só, ele reteve a água para ele. Então, a água ficou toda depositada no papel toalha. A esponja, por sua vez, ela também reteve a água, mas você pode tirar a água da esponja. Ela não fica com a água para ela. Você pode pegar a água, apertar a esponja e ela distribui a água no lugar que você quiser. E a pedra? Se você tirar a pedra, dar uma chacoalhadinha e secar, ela vai ficar totalmente seca, sem água. Ela nem retém a água nela. Ela fica totalmente sem água. Então, no final da história, a gente vai voltar para o desafio para ver o que significa cada objeto e o que podemos aplicar com essa lição nas nossas vidas. Pouco tempo depois que Jesus foi morto e ressuscitou, os discípulos de Jesus, junto com outras pessoas, começaram a se espalhar e a falar do amor de Jesus a outras pessoas. Eles estavam tentando resgatar as pessoas para que elas se arrependessem dos seus pecados. Mas, em contrapartida, também existiam outras pessoas que não gostavam de Jesus, que achavam que Jesus, quando estava aqui na Terra, ele enganava as pessoas, que os milagres eram todos para enganar, que ele era um charlatão. E charlatão é o nome que se dá para a pessoa que engana o seu próximo. Então, eles não gostavam. O que eles faziam? Eles começaram a perseguir os discípulos de Jesus e todos os cristãos, todas as pessoas que acreditavam em Jesus. E nesse grupo de pessoas tinha um homem que se chamava Saulo. E Saulo era um homem muito, mas muito temível. Ele era muito ruim. Ele perseguia os cristãos, ele prendia as pessoas em cadeias terríveis e às vezes até mandava surrar essas pessoas, matar essas pessoas, porque ele tinha muita raiva delas.
Ele achava que Jesus Cristo tinha sido uma pessoa que enganava todo mundo. Por isso que ele perseguia essas pessoas que acreditavam em Jesus. E Saulo era um homem muito inteligente, ele era conhecedor de todas as leis. Um dia, Saulo ficou sabendo que um grupo de cristãos iam se reunir numa cidade. Então, o que ele fez? Eu vou acabar com essa reunião desses cristãos, eu vou perseguir e vou prendê-los. Ele se preparou com algumas outras pessoas para essa viagem e começou a viagem para essa cidade. No meio da viagem, apareceu uma luz muito forte para Saulo. Ele ficou tão assustado que chegou a cair no chão. E no meio dessa luz tinha uma voz que começou a chamar ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ficou tão assustado e adivinha de quem era essa voz? Essa voz era de Jesus. Naquele momento, Saulo acreditou que realmente Jesus tinha ressuscitado e estava vivo. E melhor do que isso, Saulo se arrependeu de tudo que ele estava fazendo, de tudo que ele fez para as pessoas. Ele se arrependeu e creu no Senhor Jesus. E a partir daquele momento, Saulo teve a sua vida totalmente transformada. Lembra que eu falei que ia contar a história de um homem? Esse homem era Saulo. Ele teve a vida transformada pelo amor de Jesus, porque ele creu realmente. E daquele momento em diante, ao invés de Saulo começar a perseguir as pessoas, ele começou a falar de Jesus, ele começou a fazer o contrário. Em todos os lugares que ele ia, ele falava de Jesus, ele pregava a palavra de Deus, ele chamava as pessoas para o arrependimento dos seus pecados. E ele começou a viajar para muitos e muitos e muitos lugares. E em todos os lugares que Saulo viajava, ele fundava uma igreja. E na Bíblia, nós temos essa história no Novo Testamento. E também nós podemos encontrar no Novo Testamento as cartas que Paulo escrevia para as igrejas. Mas por que Paulo escrevia as cartas para todas aquelas igrejas? Porque ele escrevia as cartas para encorajar as pessoas que estavam na igreja, para falar do amor de Deus, para fortalecer a fé daquelas pessoas, e também ele deixava nas cartas orientações para aquelas pessoas, como elas deviam viver, como elas deviam falar, até como elas deviam se portar dentro da igreja. E essas cartas que tem de Saulo aqui na Bíblia também servem como orientação para as nossas vidas. E um detalhe muito importante, depois da sua conversão, Saulo passou a se chamar Paulo. Por isso que toda vez que você ouvir na igreja o pastor, ou o professor da escola dominical, ou o seu orientador da UCP falar sobre o apóstolo Paulo, você já sabe o que aconteceu com ele. Ele foi um grande missionário. E nessas cartas que Paulo deixou na Bíblia, ele deixa muitas orientações que servem para nós hoje. Quais seriam essas orientações? Uma delas é ler a Bíblia. É muito importante a gente ler a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso guia. E outra coisa muito importante também que nós devemos fazer é a oração. Como é importante nós conversarmos com Deus. A oração é o nosso canal de diálogo com Deus. Assim como você gosta de conversar com a mamãe, ou com o papai, ou com o irmão, ou até com um amiguinho, também é importante conversarmos com Deus. Outras orientações muito importantes que Paulo deixou nas cartas também é com relação ao tratamento com outras pessoas. Isso mesmo, nós devemos obedecer aos mais velhos, respeitar os mais velhos, os professores, papai, mamãe, nós devemos obedecer e respeitar. Tem uma carta de Paulo que se chama Efésios, carta à igreja de Éfesos. E lá em Efésios, no capítulo 6, tem essas orientações. Tem assim, filhos, em tudo obedecei a vossos pais. Isso é muito importante. Também tem outro versículo que fala que nós devemos honrar o pai e a mãe, porque Deus se alegra dessas coisas. Então, todas essas orientações a gente encontra na palavra de Deus. E tem muitas outras orientações. Ajudar as pessoas. Às vezes um amiguinho está correndo, andando e ele acaba caindo. Tem muita gente que ri daquela situação. Mas, na verdade, nós devemos ajudar. Ajudar o amiguinho que está com algum problema, alguma dificuldade na escola. Também é muito importante não reclamarmos do que a gente tem para comer, não reclamar se de repente você queria ganhar alguma coisa e o papai e a mamãe não puderam comprar. Em tudo nós devemos ser gratos a Deus, porque nós somos filhos dele e ele sabe o que é bom para cada um de nós.
Outra coisa muito, mas muito importante é ir à igreja. Nós devemos ir à igreja, porque a igreja é a casa de Deus. E tem um versículo bem legal lá na Bíblia que fala assim: prazer maior eu sinto quando estou dentro da igreja, quando estou nos átrios do Senhor. E é tão bom ir na escola dominical, na nossa classe, participar da programação da UCP. É muito importante que a gente tenha essa vontade e essa disposição de ir na igreja. Nada de preguiça para ir na igreja, né? E enquanto nós estamos de quarentena, em casa, os nossos pastores, os nossos líderes, eles estão fazendo o quê? Programações online, como a SBF que a gente está fazendo agora. E é muito importante que você participe também. Então, quando a gente entender que podemos viver como Paulo falou, de todas essas maneiras, nós vamos ter o quê? A nossa vida transformada. Assim como a vida de Paulo também foi transformada. E como foi transformada? Porque ele se converteu. Ele aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e a sua vida foi transformada totalmente. Então, em casa, na escola, na igreja, com os amigos, né? Às vezes a gente tem uma notícia tão maravilhosa que a gente corre para as redes sociais. Eu tenho certeza que você sabe mexer nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Você vai lá no teu celular ou no teu computador e começa a digitar: ai, amigo, aconteceu tal coisa, ou eu ganhei tal coisa que eu queria. Não é legal contar uma história assim? Você tá tão feliz, né, com aquela situação, com aquele presente que você ganhou, com aquela notícia, que você quer logo contar para as outras pessoas. É isso que nós devemos fazer com o amor de Jesus, assim como Paulo fez. É tão maravilhoso saber que Jesus morreu por nós, que ressuscitou, que está preparando um lugar para nós lá no céu, que é uma notícia tão maravilhosa que nós não devemos guardar só pra gente. A gente tem que contar para as outras pessoas, aproveitar cada oportunidade e o principal de tudo, fazer tudo para a glória de Deus, que é o nosso versículo dessa história. Fazer tudo para a glória de Deus, que fica lá em 1 Coríntios 10, 31. E Coríntios também foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Vamos voltar para o nosso desafio para ver o que acontece com os objetos? Lembra do nosso desafio do início da história? Então, a pedra, a gente mergulha na água e o que acontece? Na verdade, ela só fica molhada, não acontece nada com ela. Se pegarmos um pano e secar, fica uma pedra normal como antes, né? Ela não muda o estado dela. Essa pedra, a gente pode dizer que são aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus. Vamos fazer de conta que a água é a palavra de Deus. Ela escuta a palavra de Deus, mas ela não tá nem aí. Quer dizer, ela escuta por um ouvido e sai pelo outro. Ela não retém a palavra de Deus para ela. Ela age normalmente como se ela não tivesse ouvido nada. E o papel toalha? Lembra que a gente colocou na água e ele absorveu a água? Então, o papel ele pode ser igual aquelas pessoas que escutam a palavra de Deus e que guardam para si. Ah, legal, isso que eu ouvi, vou guardar para mim. Ninguém mais precisa saber do que eu escutei hoje na igreja. Não tem nenhuma importância, mas fica lá guardadinho nele. E a esponja? Ah, eu acho que a esponja, nós devemos ser como ela. Sabe por quê? Porque ela mergulha na palavra de Deus, ela escuta do amor de Jesus, mas ela não guarda para ela. O que ela faz? Ela espalha a notícia. Então, nós devemos ser igual à esponja. Nós devemos ouvir o que é bom, que está na palavra de Deus, e espalhar para todos que nós conhecemos e para aquelas pessoas também que a gente não conhece. Porque para todo mundo a gente tem que falar do amor de Jesus, como a água que a esponja espalha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um grandemente e um grande beijo. Tchau! Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Caterine e vamos continuar aprendendo da palavra de Deus, crianças, sim? Aí você vai procurar resposta a umas perguntas que eu vou fazer para vocês. Então, primeira pergunta. Desde quando houve tarde e manhã? Resposta: Gênesis, o capítulo 1, o verso 15. O primeiro dia. Segunda pergunta. Quando Deus criou as frutas? Quando?
quando Deus criou as frutas? Resposta, Gênesis, o capítulo 1, o verso 11 até o verso 12. Então, criança, bora lá procurar a resposta. Deus criou as frutas no terceiro dia e disse: ervas que deem semente e árvores frutíferas, segundo sua espécie. Gênesis 1:11. Deus te abençoe. Beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau. Dirige a minha vida, Jesus, porque eu não sei dirigir. Comanda a minha vida, Jesus, eu preciso de ti. Na estrada da vida, quero te adorar. E no meu dia a dia, obedecer sem reclamar. Dirige a minha vida, Jesus, porque eu não sei dirigir. Comanda a minha vida, Jesus, eu preciso de ti. Na estrada da vida, quero te adorar. E no meu dia a dia, obedecer sem reclamar. Dirige a minha vida, Jesus, porque eu não sei dirigir. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Disse Jesus, aquele que me ama, aquele que me ama, aquele que me ama é amado por meu Pai. Aquele que me ama, aquele que me ama, aquele que me ama é amado por meu Pai. Disse Jesus, aquele que me ama, aquele que me ama, aquele que me ama também vai me obedecer. Aquele que me ama, aquele que me ama, aquele que me ama também vai me obedecer. Obedecer.
gente tá aqui no nosso último dia de EBF. E as brincadeiras de hoje, quem vai ser os vencedores? As meninas ou os meninos? Pra quem você tá torcendo? Pra quem você tá torcendo? Pras meninas, viu? Vai ser um prazer ver a humilhação de vocês bem de perto. Oi crianças, hoje é o quarto e último dia de BF e vamos fazer a brincadeira da bolinha de ping-pong com a língua de sogra. A gente vai colocar a bolinha de ping-pong na mesa e vai tentar empurrar com a língua de sogra assim, olha. E tem que derrubar esses 3 copos. Quem derrubar os 3 copos primeiro ganha. Tá, então depois a gente vai parar e colocar tudo, né? Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que crê não pereça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olá crianças, nossa próxima brincadeira é a seguinte: a gente vai pegar um copo, botar perto da borda e vai tentar virar. Se a gente conseguir virar, a gente vai botar em qualquer lugar que a gente queira, para completar a velha. O primeiro time conseguir completar, ganha. A gente vai pegar o papel e botar entre os copos e girar rápido, fazer com que ele caia. Só que a gente não pode usar as mãos. A gente vai ter 3 rodadas para brincadeira. A primeira equipe que ganhar 2 rodadas seguidas vence o jogo.
Olá, crianças! Como todos sabem, hoje é o nosso último dia de EBF. Mas nesses últimos 4 dias nós brincamos, louvamos a Deus e aprendemos muito de sua palavra. Mesmo que nas brincadeiras tivemos um time vencedor, a gente queria deixar bem claro que a lição era nos divertir dentro de casa, com muitas brincadeiras. Tivemos muitos estilos diferentes, desde soprar bolinhas até mesmo a brincar com copos. Tudo que a gente pudesse utilizar em casa. Oi, tudo bem? Meu nome é Manu e hoje eu tô aqui mais um dia para ensinar vocês como fazer uma massinha de amido de milho. Vamos lá? Vamos usar amido de milho. Você pode colocar quanto quiser, maior. Então, gente, já coloquei aqui o amido de milho e essa foi a minha quantidade. Também você vai precisar um pouquinho de água e você vai ter que colocar aos poucos. Então, gente, já coloquei água até ela colocar até vir em cima. Corante, ela ficou super bonita e eu coloquei o corante vermelho. Se você quiser, também dá pra colocar tinta guache. Então, gente, sabe por que essa massinha é tão divertida? Porque quando ela tá mole aqui. Só que quando você faz assim, ela tá dura. Gente, é muito divertido e é muito fácil de fazer. Então, gente, foi essa minha receitinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, Manu! Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por tudo que aconteceu hoje bom. Nesse dia, abençoe principalmente a avó, a mãe, o Luiz, a Isabela, o Mono e a Dinda, porque eles são importantes para mim. E que também eu peço para Deus que não deixe o coronavírus chegar perto da gente. E que também tire tudo que não vem de você do meu coraçãozinho igual de todo mundo. Eu também peço que você livre a gente do mal. Em nome de Jesus, amém. Lá no princípio, Deus tudo criou e fez pra sua glória e seu louvor. Foi quando então o pecado nos separou. Desconectou. Jesus então por mim homem se fez, trazendo acesso a Deus sim outra vez, provando ali na cruz o seu amor. Reconectou. Juntinho dele então quero viver, guardar sua palavra e obedecer, amando-o de todo meu coração. Super conexão. Super conexão. Super conexão. Super conexão. Que legal, crianças! Esse foi o último dia da Escola Bíblica de Férias Super Conexão. Famílias, muito obrigado por permitir que o seu filho ou a sua filha, ou o seu neto, sobrinho, participasse conosco. Foram dias de muita alegria e muita diversão. Aprendemos sobre o grande amor de Deus, a salvação em Jesus Cristo e também como viver em conexão com Deus dia a dia. Famílias, é muito importante que vocês deem continuidade à SBF, separando um tempo todos os dias para louvar, orar, ler a Bíblia, participar dos cultos online se você ainda não pode participar presencialmente. Mas se você não é do grupo de risco, não deixe de congregar para continuar a crescer espiritualmente. É nosso dever como os pais educar os nossos filhos, mas também é muito prazeroso orientar nossos filhos na palavra do Senhor. Um tempo de qualidade que fará muita diferença na vida deles. E para você, criança, eu tenho uma ótima notícia. Todos os domingos nós temos uma aula especial para você na Escola Bíblica, disponível no canal do YouTube. Acompanhe nossas redes sociais e venha nos conhecer. Será uma grande alegria recebê-lo em nossa igreja.
Que o Senhor Deus abençoe você e toda a sua família. Um beijo. Mua! Seu único filho, para que todo que nele crê. Oi, família. Oi, crianças.